vou até contar um pouquinho aqui desse livro. Sim, lindíssimo. Então, assim, primeiramente pela fala do Bolsonaro, né, a Carlos Brilhante Ustra, eu pensei, eu vou fazer um livro de artista e vou dedicar à minha mãe, né? Porque a minha mãe foi vítima de um estupro, né, quando era muito pequena. E a partir disso ela criou vários problemas psicológicos, né? E infelizmente ela não pôde cuidar de mim, né? Então eu fui criada pela minha avó. Então, ao ver a fala dele dedicando voto a Carlos Brilhante Ustra, eu entendi que se ele se comportou assim com uma chefe de Estado, o que seria a minha mãe e tantas outras mulheres base da pirâmide. Então, eu achei que, como um manifesto, né, eu tinha que criar um livro de artista, documentando tudo aquilo que estava acontecendo. E, enfim, fiz as imagens, criei as imagens, eu mesma imprimi manualmente, porque, né, a gravura é isso, a gente faz esse processo todo manual, e criei esse livro de artista, né, que é o Presente 2016 e que vai estar na exposição Resistência Latinoamérica, agora no dia 4 de março. O nome da exposição é Resistência Latinoamérica. E então vai ser exibido, vai ficar numa vitrine. E aí a minha ideia posteriormente seria lançar esse livro, porque agora ele é uma, digamos assim, uma produção artesanal. Então, futuramente eu lançar um livro que é no formato tradicional, né, impresso. Que é mais viável. Que é mais viável para todo mundo, e aí distribui. Escolas, enfim, universidades e tudo. Então, é um projeto. E aí é isso. E aí, a partir dessa frase emblemática. Que eu criei o livro todo. E aí eu chamei amigas minhas que são feministas e para escrever, né, sobre aquele momento, né? Então elas fizeram um texto maravilhoso. E depois elas estavam morando, né, algumas lá em Berlim, e ganharam uma bolsa chamada Humboldt, que é uma bolsa dada, né, pelo governo alemão. E aí elas, no final dessa bolsa, né, elas iam ter um encontro com a Angela Merkel, né, que era a primeira-ministra alemã. E aí eles criaram uma carta, denúncia, né, e contando tudo o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E entregaram essa carta a Angela Merkel, né? Então, aí eu pedi gentilmente, né, para essas minhas amigas se eu poderia colocar essa carta no meu livro. Então, ela também consta aqui no meu livro, essa carta. Então, agora já é um dado histórico, né? Sim. E até para a gente rever a nossa história, né? Então, é isso. Aí começou mesmo a minha pesquisa feminina com esse livro. E aí, posteriormente, eu faço um outro livro, que é o Latinoamérica 2020, contando o período da pandemia, né? Fazendo usando imagens históricas do período da pandemia, que dá origem ao título da exposição, Latinoamérica. Isso lá em Brasília. Aí eu falei, nossa, Cissa, e agora? Porque assim, eu já estou com uma produção. Ela falou, temos que incluir mais obras, né? Eu falei, até porque o espaço é maior, né, do que o que eu usei lá em Brasília. Aí ela falou, então... Eu falei, putz, a gente está num processo de resistência, né? Então, se a gente está nessa resistência, aí é Resistência Latinoamérica. E então a gente pensou essa exposição e vamos incluir agora também uma instalação chamada Museu das Mulheres, que eu pensei também um pouco em homenagem e nessa parceria com a Cissa, né? Assim, porque ela faz tudo sozinha, né? Ela que criou o museu, ela que abriu as salas, né, no site, ela que vai fazer a exposição da Metaverso, enfim, ela que faz tudo. Então, entendendo essa sororidade, né, feminina e essa parceria, eu
também pensei uma instalação, né, com o nome Museu das Mulheres. E você vai fazer ainda as gravuras? Não, já está pronto. Ah, tá. E aí é o rosto de várias mulheres importantes para a história, né? Então, Sônia Guajajara está lá, Marielle Franco, e cada uma tem esse rosto lá e está estampado. É o meu recorte, imagino que cada mulher tem o seu recorte. Então, a estreia, né, desse seu trabalho. É a estreia dessa instalação, que aí ela aí é a primeira vez que eu vou exibir, né, essa instalação. E depois vai para o virtual. E esse livro, a Verônica perguntou, né, mas acho que a gente não estava gravando, nunca foi vendido? Não, ele foi vendido. Parte da venda, inclusive, eu dava para uma escola no interior da Paraíba, né? E... Esse chama Presente? Presente 2016. Presente. E aí agora eu não tenho mais edição dele nesse formato artesanal. Aí agora vou tentar, então, lançar mesmo através de alguma editora, num formato para todo mundo ter acesso, né? E talvez convide também outras mulheres para talvez fazer uma retrospectiva, né, do que foi esse período, né, de 4 anos para cá, né, dos nossos direitos e tudo isso que principalmente para camadas, né, mais sensíveis, ficou ainda mais difícil, né? E esse outro livro você fez durante a pandemia? Esse eu fiz durante a pandemia, que aí eu distribuí para vários grupos de mulheres uma máscara com um mapa da América Latina impresso em vermelho. Aí quando você colocava a máscara, parecia sangue. Um negócio assim, todo mundo ficava horrorizado, porque assim, você andava com a máscara e parecia um borrão de sangue. Você tava vomitando sangue na pandemia. Aí a pessoa ficava assim, gente, parece que é um negócio assim meio, mas é um Começou mapa. assim o projeto, você distribuindo máscaras. Conta então um pouquinho do processo pra gente entender. Aí o Latinoamérica eu distribuí para 3 grupos de mulheres que sofreram algum tipo de violência na vida, durante a sua vida, e mulheres indígenas e mulheres que estavam trabalhando na frente do Covid, né? Na linha de frente. Na linha de frente. E aí essas mulheres receberam essas máscaras e aí elas tiravam a foto, me mandavam, né, a selfie e me escreviam, olha, nossa, está acontecendo isso comigo, estou passando por isso. Então, assim, tem histórias ruins, tipo uma mulher que teve a sua casa invadida durante a pandemia, teve uma outra que, na realidade, perdeu uma filha, né, vítima de violência policial, e aí ela retoma a vida dela, né, a casa dela e tal, que ela morava em uma comunidade, durante a pandemia. Ela faz uma obra, né, e aí consegue retomar a vida dela nessa casa. Então, assim, existem várias histórias, né? Mas elas iam escrevendo sobre a própria história. Me relatando isso. Então, aí nesse livro eu já tenho um caderno só com as histórias que elas iam me escrevendo, essas mulheres. E aí depois eu faço toda a impressão dele em gravura, assim como eu fiz esse, artesanal. A partir daquelas histórias. Daquelas histórias. E aí tem uma coisa interessante, que são as imagens ocultas. Então você vê o livro no claro, e quando apaga a luz, eu uso através de uma tinta especial com inserção de luz, né? Eu coloco a lanterna, né, para o espectador ver, e aí ele consegue ver as imagens que não se dá para ver com a luz acesa. Então tem a história com a luz e sem a luz, né? Então tem esses 2 momentos. É uma obra interativa. Lá em Brasília, esse trabalho foi muito bem recebido, e aí eu vi a importância que tem dessa coisa da gente pensar em interatividade também, que as crianças adoraram. Sim, é verdade. E virou um trabalho educativo, né? Porque, assim, todo esse momento de ver com a luz acesa, com a luz apagada, você desperta mais atenção, né? Somente hoje, que é tudo rápido, não sei o que lá. Então, você consegue prender a atenção das crianças um pouco mais. E aí eu achei bem interessante esse processo.
E aí vai estar aqui no museu também. E no museu interativo. vai ter esse também, o presente, só como uma Esse aqui vai mostra ficar da na sua... vitrine. Aí o que todo mundo vai poder pegar e manusear vai ser o Latinoamérica. Que também tá... Você tem ele em formato para vender? Esse Latinoamérica? Eu tenho. Esse Latinoamérica, ele ainda tá à venda e tal. Eu ainda tenho como produzir e fazê-lo. Tenta direito, garota.